Deus bendito, Senhor de toda glória, Deus bendito eternamente, nós te exaltamos neste momento. Reunidos aqui em teu nome, te invocamos, ó Pai. Te bendizemos, ó excelente Criador. Glorificamos o teu nome porque tu és digno de receber honra, glória e louvor. E aqui estamos dispostos, Senhor, a te buscar, a te adorar, a reverenciar o teu santo nome, Pai, não só nestes momentos, mas no todo da nossa vida. Em qualquer momento, em cada instante, em cada intervalo, Senhor Deus, dedicar os nossos corações a Ti. Por isso nós te suplicamos nesse momento, que Tu venhas com a Tua bênção sobre nós. Agracia-nos o coração, enche-nos, ó Pai, de prazer e gozo espiritual, para que possamos aqui nos revestir da Tua presença, fortalecer, Senhor Deus, os nossos corações em Tuas verdades, e assim, Senhor Deus, nos predispor para o enfrentamento dos desafios ao Senhor Deus, pela causa do Evangelho. Em nome de Cristo, faz-te presente, o excelente Criador, e abençoa cada coração aqui que já chegou e aqueles que ainda hão de chegar. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Hino de número 126 da harpa cristã, a bem-aventurança do crente. 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confio inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a
413. 413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor, refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real contra o meu inimigo. O Senhor sempre virá, me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tendo sou. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. 372. 372. Vitória na carreira cristã é o que o crente deseja. Quem possui a Cristo e firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, pois Jesus quem pega novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha desmaiará, do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará, porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue
Pai querido, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te bendizemos. Suplicamos ao Senhor neste momento pelas contribuições, pelos dízimos, pelas ofertas, pela contribuição missionária e para a assistência dos necessitados. Abençoa, Senhor, neste momento, aquele que tem para poder contribuir. Abençoa aquele que não tem para receber o benefício, Senhor Deus, do amor fraternal. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Os diáconos avisam, irmãos, que nós temos alguns irmãos na congregação do Pôr do Sol que estão precisando de assistência para a resolução de alguns problemas necessários e urgentes. Aqueles que puderem contribuir com os necessitados nessa noite, façam, porque está havendo uma grande necessidade de uma família lá na congregação do Pôr do Sol. Tá bom, irmãos? Quem sentir de Deus, por favor, contribua para os necessitados, colocando a oferta aqui no gasofilácio à minha esquerda. Missões, dízimos e ofertas aqui. Felicidade verdadeira para as nossas vidas, que nos fez cantar e triunfar em paz. Rios de águas brotam dos meus olhos, de águas brotam dos meus olhos, porque não guardo a lei de Deus. Shalom, 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 rios de águas brotam dos meus olhos, de águas brotam dos meus olhos, porque Jesus eu aceitei, porque Jesus eu aceitei. Shalom, 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 shalom. Águas brotam dos meus olhos, de águas brotam dos meus olhos, porque Jesus eu aceitei, porque Jesus eu aceitei. Shalom, 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 shalom. Fiquemos de pé, irmãos. Aleluia. Que rios brotem dos nossos olhos, rios de alegria de estar na presença do Senhor, como estamos hoje, nesta noite. Ele é o Deus de toda glória, por isso Ele é digno de todo louvor. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, este universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol. Incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar.
palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que os aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Aleluia! Ele é tudo isso e muito mais. Nós o louvamos porque Ele é bom, maravilhoso. Olhamos somente para Ele, porque se olhássemos para nós, veríamos somente imperfeições, não é verdade, irmãos? Se não fosse Jesus em nossas vidas, nós estaríamos perdidos em nossos pecados, delitos, inclinação para o mal, o velho homem querendo a todo momento se levantar. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensina, que nos orienta nesta caminhada. Nosso papel é deixar Jesus viver em nós e sempre estar disposto a nos arrependermos quando nós falhamos. Esse sentimento é o que caracteriza o verdadeiro cristão. Querer fazer a vontade de Deus sempre. Pai, não tenho muito para te dizer, embora queira muito te falar. Sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, que muitas vezes quis justificar as atitudes, erros, meu pecar. Glórias a ti, pude me arrepender. As horas amargas de arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o timbre embargado da minha voz, a minha oração. Sentir os teus dedos enxugar-me os olhos, provar da leveza de uma consciência sã, me faz com alegria louvar o teu nome, sentir teu perdão. Agora muito posso te dizer, embora prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em si o que se passa aqui, neste lugar que só tu podes ver. Então provar se sou sincero ou não, vem me mostrar, Senhor, quero saber. Se em meio ao caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito, dá-me o teu perdão. Se em meio ao caminho traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faze-me contrito,
dá-me o teu perdão. E o nosso Deus é rico em perdoar, aleluia, e renovar, e restaurar, e fortalecer, e nos fazer ficar de pé e olhar para cima, e voar como águias. Então só nos resta adorar. Adore ao Senhor, olhe somente para Jesus, aleluia, Ele é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó. Tu és santo, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. A igreja, mais uma vez, te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus.
Pai querido, Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome e mais uma vez nos achegamos a ti em preces, ó Senhor, para suplicar da tua bondade, da tua misericórdia, para nos assistir neste momento, Senhor Deus, de proclamação da tua palavra, que a tua glória que se manifeste, mas para o louvor e honra do teu santo nome, Cristo amado. Opera com teu Espírito, levando-nos e guiando-nos, ó Senhor, pelos caminhos da tua palavra, para podermos alcançar o conhecimento provido para nós nesta noite. Abençoai-nos em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Haverá escolinha para crianças até 10 anos, podem subir com a irmã Rebeca aí. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 16. Nós iremos ler do verso 25 até o verso de número 33. João 16, do 25 ao 33. Evangelho de João 16, a partir do 25. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo, e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os irmãos podem sentar. Nestes últimos meses, irmãos, eu tenho me dedicado bastante a estudar os evangelhos. Faço a incursão em um, depois eu vou para o outro. E fazendo esse estudo, essa análise, esse aprofundamento, a gente vai percebendo certas particularidades do Evangelho. Não porque outrora a gente não soubesse, mas porque à medida que a gente se propõe a extrair o máximo possível de algum texto das Escrituras, a gente passa a ter o Espírito Santo de uma forma mais próxima, mais presente, mais ativa. Porque se você relaxadamente examina um texto da Bíblia, você indiretamente está dizendo que não quer muita compreensão do texto, já que o exame desta forma não é um exame tão animado, tão predisposto ao conhecimento. Mas quando a gente se propõe, por certo, tenha certeza disso,
que o Espírito de Deus vai nos auxiliar, vai nos orientar, para nos revelar muito do que até então nós não tínhamos visto. E o Evangelho, ele não pode ser menosprezado na nossa carreira cristã, por ser tão somente o Evangelho, porque quando a gente fala de Evangelho, até parece que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são os mais fundamentais, são os mais básicos, são os mais rudimentares, como se a gente já estivesse superado aquele primeiro conhecimento, e isto não é verdade. O Evangelho, meus irmãos, por mais que a gente examine ele todo dia, por mais que a gente se dedique a examiná-lo todo ano, ele nunca vai esgotar o seu conhecimento, sempre algo de novo a gente vai extrair dele. E assim, a gente não pode achar que o Evangelho, ele está destinado exclusivamente para o descrente, porque a gente tem o hábito de, nos dias de evangelismo, dizer para o descrente: leia o Evangelho. O Evangelho, de fato, é mais simples para a compreensão da salvação. Mas o Evangelho, ele não está limitado ao coração do descrente. O Evangelho, meus irmãos, tem tesouros a serem descobertos pela igreja. A igreja, quando ela não se dedica à prática do exame do Evangelho, ela está deixando de lado algo precioso para a sua compreensão, sua edificação e o seu exercício na carreira cristã. Por isso eu digo, o Evangelho não é exclusivo para os descrentes, faz parte do objetivo do Evangelho ser presente na vida da igreja, na leitura da igreja. Não leia descompromissado o Evangelho, não leia superficialmente o Evangelho, leia profundamente o Evangelho. O Evangelho, irmãos, ou os Evangelhos, eles fundamentam, de fato, doutrinariamente, todas as doutrinas do cristianismo. No Evangelho a gente encontra a base, os fundamentos. Os apóstolos só puderam falar o que falaram, porque o Evangelho já dizia alguma coisa, e deu a eles aquilo que era necessário para que eles pudessem desenvolver em seguida, obviamente, por orientação do Espírito, por orientação daquele que foi dado como outro consolador e guia para aqueles que iriam escrever os seus textos epistolares. O Evangelho é imprescindível, meus irmãos, para a gente conhecer doutrinariamente a Bíblia Sagrada, porque é no Evangelho que a gente se firma na rocha, e a gente não precisa complicar, trazer uma teologia rebuscada, cheia de complicações e esquemas sistemáticos, porque o Evangelho é simples. Todo aquele que quiser aprender a palavra de Deus pelo Evangelho, e ele estiver com o coração aberto, ele firmar-se-á na rocha, que é Cristo Jesus. Ele não será desviado para outra pessoa, isso vale para nós, igreja do Senhor. Muitos crentes acham que já estão cheios de conhecimento e se aventuram em textos difíceis, quando se esqueceram do Evangelho como fundamentação doutrinária para a sua vida. E lá nas epístolas apostólicas ficam lá passando tempos e mais tempos sem compreensão, quando voltando para o Evangelho, poderiam ter o conhecimento necessário para poder entender o que o apóstolo diz ou deixou de dizer. Mais uma vez eu reforço, tenha simpatia pelo Evangelho, ame o Evangelho, porque, irmãos, o Evangelho, um adendo a mais para esta noite, ele carrega não só simples palavras de conhecimento, mas os Evangelhos, eles trazem, literalmente, a mente de Cristo. Porque Cristo está presente nos diálogos. Jesus é aquele que professa a fé e proclama a verdade, e nele nós encontramos a mente
que dá ânimo, digamos, ao cristianismo, que dá força ao cristianismo, que dá todo o conhecimento que nós temos doutrinariamente falando. Nos evangelhos, a gente encontra a mente de Cristo revelada. Por que, irmãos, a gente encontra? É uma coisa muito simples e básica de responder. João, ao abrir a sua epístola, disse que Jesus era o Logos de Deus, era o Verbo de Deus, continua sendo. Não deixou de ser, estava com Deus, depois veio aqui para nós e manifestou, pronunciou, verbalizou, comunicou a vontade de Deus. E por essa comunicação, nós podemos entender a essência do seu ensino. Aquilo que estava escondido, mas que foi revelado. Aquilo que outrora estava ocultado, mas que agora em Cristo veio à tona. E para nós trazermos, meus irmãos, uma ilustração disso que nós estamos falando, basta a gente olhar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, porque assim como Deus, no princípio, proclamou, pronunciou e disse, haja luz, Jesus, quando ele veio, ele trouxe essa luz e iluminou os corações para o conhecimento dos evangelhos. Jesus, meus irmãos, fez referência ao desejo de Deus para que tenhamos todo o conhecimento e o conhecimento claro da sua vontade. Não conhecimento obscuro, mas um conhecimento nítido. Por isso disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus é contra trevas, Deus é contra a ocultação. Meus irmãos, porque aprove a Deus revelar-se através do seu Filho a nós que estamos aqui. Aliás, no Evangelho de Mateus, Jesus versando sobre outra questão, ele disse algo que está atrelado a isto. Jesus disse que nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Porque Deus é contra tudo que está escondido. Deus tem prazer de revelar, de conceder, de conferir, de trazer ao conhecimento de todos. Porque Deus, meus irmãos, o nosso Deus, é um Deus muito honesto em tudo que faz. Ele não tem por que ficar escondendo coisas de ninguém. Ninguém absolutamente pode reclamar dizendo que Deus oculta coisas. Deixa de informar aquilo que é necessário, porque Deus revelou todas as coisas. E o Evangelho, muito tranquilamente, traz-nos todo esse conhecimento. Por isso, irmãos, eu posso dizer para vocês nesta noite que os evangelhos são a essência do cristianismo. Ou seja, entenda a essência não como uma palavra bonita, não como um aroma agradável, mas como a alma de Cristo revelada para nós. Essa é a essência que foi revelada, que nos motiva a enxergar o que está dentro, pelo menos de forma limitada, dentro da medida do nosso conhecimento, da vontade de Deus para nós. E foi vendo e enxergando tudo isso, que podemos dizer que o Evangelho, meus irmãos, tornou-se algo dinâmico nos nossos corações, do crente principalmente. Porque se nós temos alguma motivação espiritual, primeiramente nós recebemos e herdamos dos evangelhos. O evangelho foi o motor propulsor da nossa caminhada cristã. Antes de me converter, eu me debrucei na leitura do evangelho. Mesmo exercitando a minha religiosidade e conhecendo um pouco do dogmatismo católico,
eu me aventurei nas páginas do Novo Testamento dos Evangelhos. E como fim, eu recebi de Cristo a salvação. Porque eu não deixei ali aquele livro morto nas suas palavras. Eu dei dinamismo a ele. E como é que eu dei dinamismo ao Evangelho? Recebendo a instrução que ele estava me dando. Recebendo a sua palavra no meu coração, e isso fez com que a palavra entrasse no meu coração, e um dia eu rendesse a minha vida a Cristo, como cada um de nós fez um dia. E daí, meus irmãos, o Evangelho tornou-se dinâmico nas nossas vidas. E, aliás, a instrução toda do Evangelho, ela busca exatamente a propor esse dinamismo, porque o Evangelho não é religiosidade fria, tradicional. Tem muitas pessoas que se cercam das suas religiões e vivem o que nós chamamos de uma fé ou de um procedimento religioso tradicional. Ou seja, as pessoas fazem de forma repetitiva, de geração a geração, porque assim receberam dos pais, receberam dos seus avós, e cumprem porque receberam simplesmente por herança parental, social, seja ela qual for. Mas nós devemos entender que o Evangelho não está preocupado com esse tipo de relação que produz alguma repetição de uma prática, ainda que seja louvável, do Evangelho. O Evangelho que está incorporado na nossa vida e de uma forma convicta. Eu não posso falar do Evangelho, meus irmãos, sem ter conhecimento de causa. Eu só posso falar do Evangelho se eu tiver a salvação proposta do Evangelho. Eu só posso falar da vida do Evangelho se eu tiver vida do Evangelho no meu coração. Eu só posso falar da alegria do céu se a alegria do céu tiver saído deste livro e entrado no meu coração. Do contrário, eu não posso falar, porque a minha fala vai ser sem vida, sem ânimo, sem direcionamento. Uma pessoa que fala daquilo que não tem nada o que falar. Mas o crente que tem a vida de Deus dentro do seu coração, ele tem muito para falar. Ele não fala de outra coisa. Se deixarem ele falar do Evangelho, ele fala de Cristo, ele fala do amor de Deus, ele fala da vida pregressa que ele tinha, que não valia nada. Mas agora ele fala de uma vida autêntica que foi encontrada em Deus, que vale tudo para Deus. O Evangelho que nós pregamos e ensinamos é um Evangelho dinâmico. E isso nós aprendemos e encontramos diretamente de Jesus. Porque, meus irmãos, primeiro eu vou citar 3 coisas aqui que tornam o Evangelho algo dinâmico. Ou pelo menos quando a gente lê as Escrituras, a gente vê dinamismo nas ações de Cristo, não só de Cristo dos apóstolos, e de todos aqueles que estiveram perpassando nas páginas das Escrituras com algum testemunho prático. Vejam, a Bíblia Sagrada diz que o Evangelho é a revelação de Deus para a salvação daqueles que precisam. E, através de Cristo, Deus fez algo fenomenal, sobrenatural. E fez romper determinados paradigmas e padrões religiosos. Porque as pessoas estavam mais preocupadas e interessadas nos ritos e deixavam o lado sobrenatural de Deus de lado. Ocuparam-se naquela própria liturgia. Esqueceram-se da ação de Deus, da mão de Deus, da forma como Deus sempre agiu e gosta de agir. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Meus irmãos, Deus não gosta de ficar estagnado, parado, sem ter o que fazer, não. Aliás, Ele não deixa de ter o que fazer. Jesus disse que Ele trabalha e o Pai trabalha até hoje também. Mas, de certa forma, tem crentes que deixam Deus sem fazer nada. Quando, irmãos? Quando você deixa de orar a Deus. Quando você deixa de provocar Deus a fazer alguma coisa através de você. Quando você, por inércia espiritual, deixa de provocar Deus para que Ele use você na obra que foi dada para você fazer. O Evangelho nos ensina algo contrariamente diferente a isso. O Evangelho é dinâmico. Por exemplo,
O apóstolo Pedro, no seu discurso ou na sua pregação lá perante os fariseus, após ter realizado o grande milagre, ele disse: olha, Deus fez um grande milagre ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. E disse Pedro, ele enviou Jesus para vocês, para vos abençoar, no apartar de cada um de vós das vossas maldades. Atos capítulo 3, verso 26. Pedro diz lá para aqueles que estão ouvindo, fariseus, natos, da gema, diz: vocês estão embarreirando o propósito de Deus na vida de vocês. Ele quer trazer dinamismo, ele quer fazer valer o que ele ensinou. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e promoveu aqui, está promovendo a verdade que ele proclamou. Ele deu a vocês, judeus, o privilégio, mas parece que vocês não estão querendo. Mas ele deu para vocês o privilégio. Jesus veio buscar, meus irmãos, nós sabemos disso, e restaurar a vida dos pecadores. Se isso não for dinamismo, então o que será? Se isso não for uma provocação para o bem, então o que será? O evangelho, meus irmãos, eu posso dizer, é paixão. O evangelho, no seu dinamismo, ele provoca-nos a paixão, não a paixão carnal, a paixão desmedida, mas aquela paixão que nos faz envolver com a causa do próprio evangelho para o benefício da salvação de pessoas. Diz a Bíblia que Jesus estava no Getsêmani, agonizando em oração. E ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Afasta de mim este cálice. Não porque ele queria fugir da obra de Deus, não. Ele sabia e tinha em mente o objetivo para a sua vida. Ele não poderia se afastar, ele tinha consciência disso. Mas naquele momento o peso, a dificuldade, as angústias do pecado assolavam o seu coração e ele pediu um pouco de fôlego para resistir um pouco mais. Mas para resistir um pouco mais, para nos dar a oportunidade, meus irmãos, de termos o sacrifício perfeito na cruz. Ele, de uma forma apaixonada, cheia de amor, ele, naquela angústia e naquela dificuldade, ele pagou o preço. Ele lutou e perseverou até o final, porque o evangelho é paixão, e não podemos dizer outra coisa. O evangelho veio para os perdidos. O evangelho é paixão, mas o evangelho também é vida. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que Jesus trouxe uma pregação sobre vida. E disse mais, que a vida que ele trazia era super poderosa. Vou ser bem redundante. Era algo jamais visto e dito. Porque a Bíblia Sagrada relata o que Jesus falou lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Porque ele disse: olha, eu falo-vos da vida, mas eu digo mais. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmãos, o Evangelho de Cristo foi mostrado e manifestado não só por palavra, mas em atos também. Quantas pessoas estavam no caminho de Jesus que foram despertadas por Ele, por causa desta tal vida que ele trouxe? A vida que Jesus traz de fato é uma vida espiritual, mas como ilustração dessa vida espiritual, ele precisou realizar feitos extraordinários para que as pessoas vissem que além daquilo existia algo mais. Jesus vinha no seu caminhozinho bem bonitinho, junto com seus discípulos, pelas ruas lá de uma cidade onde pregava, e de repente vem um cortejo. E todo mundo parou em respeito ao cortejo. E Jesus também parou, mas não parou em respeito ao cortejo. Jesus parou porque ele ia fazer algo tremendo e maravilhoso. Enquanto as pessoas pararam em respeito ao cortejo, Jesus mandou o cortejo parar em respeito a ele. Ele disse: para! E o povo ficou ali surpreso, boquiaberto.
E disseram: o que é que esse camarada vai querer aqui? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que é que vocês estão esperando aí de mim? Eu vim trazer vida, então eu vou trazer vida. E tocou aquele que estava morto, o filho da viúva de Naim. E aquele jovem foi tão tocado, recebeu uma carga de poder de vida tão grande, que até aquele momento, irmãos, ninguém tinha visto um morto levantar-se. Mas depois do toque de Jesus, o morto levantou e estava tão cheio de vida que começou a falar. Meus irmãos, a vida de Cristo extravasou, extrapolou os limites dessa carne física. É claro que o menino depois morreu de novo, mas eu creio que aquele menino aceitou a Cristo como Salvador. E hoje ele está morto, mas ele está morto em corpo, mas ele está vivo no céu. Aquele que crê em Jesus, como dizem a palavra, ele pode até estar morto, mas ele vive. Ele está na presença de Deus. O Evangelho, meus irmãos, traz-nos essa característica. Aliás, quando a gente fala do Evangelho, a gente não está falando de livros, a gente está falando da pessoa de Jesus. A gente está falando daquele que é, daquele que era, daquele que há de vir, daquele que diz que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, daquele que é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, o Deus Todo-Poderoso. Isso dói no testemunho de Jeová, mas Jesus tem que ser chamado de Todo-Poderoso, porque ninguém, meus irmãos, foi capaz de vencer a morte, entrar no inferno e sair de lá. Foi Ele que fez tudo isso. Ninguém mais fez isso, foi Jesus que fez isso. E Paulo relata isso na abertura da sua epístola aos Romanos, que é uma retratação plena do Evangelho. A epístola aos Romanos, meus irmãos, é uma faceta, é um desdobramento do Evangelho maravilhosa, tremenda e tão proveitosa para o nosso crescimento, que Paulo, quando abre a epístola, ele já vai dizendo ao que se presta naquele momento. Paulo diz no capítulo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus santos profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo abre a epístola aos Romanos, notificando Jesus como a causa do Evangelho, a causa primeira, aquele que de fato faz valer o Evangelho. Meus irmãos, sem Cristo o Evangelho não é nada, mas com Cristo o Evangelho passa a ser tudo nas nossas vidas. Ele passa a ser esse vislumbre da mente de Cristo, passa a ser essa alma deste movimento que nós defendemos e guardamos, passa a ser a essência da qual nós vivemos, passa a ser o objetivo motivador realmente da nossa forma de falar, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de crer. No Evangelho nós extraímos, meus irmãos, a mente de Cristo de todas as formas possíveis. Porém, tem surgido ao longo dos anos um movimento que tenta desqualificar os evangelhos. E eu vou dizer, rapaz, eu vou dizer. Esses camaradas não têm mais o que inventar, não. A lógica deles é tão irracional que esses teóricos, esses filósofos, esses sabe lá o quê, que tentam desdenhar o Evangelho, se parassem para pensar no que estão fazendo, eles cairiam em si. Mas é eles, na tentativa de rejeitar o que foi escrito no Evangelho e rejeitar os livros como inspirados por Deus, que eles, na negação deles, trazem uma afirmativa ainda mais robusta e consistente para o Evangelho. Porque quando o homem tenta negar a fala de Deus, meus irmãos, em quem se deve confiar? No homem ou em Deus?
O homem pode ser o maior conhecedor das ciências estruturadas, ditas, proclamadas no mundo, mas ele é homem. Ele é um ser pensante falível. Ele é uma pessoa que pensa de fato como nós pensamos. Só que ele pensa segundo a efemeridade da vida, segundo a ilusão da vida. Porque para ele não existe céu ou inferno, não existe o porvir. O que aconteceu no passado é mito. Para o homem descrente, ateu inclusive, a tentativa de negar os evangelhos faz parte da necessidade dele, porque ele quer se convencer a ele mesmo que não existe Deus. Mas eu costumo dizer, meus irmãos, como disse o salmista, que nem o louco é capaz de dizer que Deus não existe. Porque até o louco, na sua insanidade, ele diz, Deus existe. E se o louco, na sua insanidade, diz que Deus existe, o homem, por mais que ele diga que Deus não existe, lá no íntimo dele vai ter a centelha dizendo, ele existe. Você quer negar na sua consciência, mas lá na essência do seu ser, está lá uma centelha dizendo, ele existe. Ele tenta lá esconder que ele não vai ser condenado, mas existe lá na essência dizendo, vai sim. Se não abraçar a fé, vai ser condenado. Esses camaradas, irmãos, tentam desfazer dos evangelhos porque acham que você e eu somos pessoas desqualificadas, pessoas ludibriadas, pessoas enganadas. E eles são as luzes para os esclarecimentos necessários para essa vida. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz, aliás, João Batista disse, que o mundo jazia em trevas. Mas quando Jesus entrou no mundo, raiou a luz. Não é o homem que traz a luz, mas pastor, o senhor não conhece, né, uma história da humanidade? A história da humanidade trouxe um movimento poderosíssimo. Qual movimento, irmão? O iluminismo. Trouxe novos conceitos, retornaram lá aos conceitos antigos que ainda eram válidos. E do século XVII em diante houve uma revolução cultural, racional da humanidade, que trouxe verdadeiros avanços. É por isso que a tecnologia hoje está tão avançada. Sim, a tecnologia continua avançando a passos largos, mas não dá certeza de salvação ao homem, não dá paz ao coração, não dá saúde espiritual nem física para o homem. É por isso que hoje em dia o mundo está cheio de psicólogos, está cheio de médicos por aí afora, para tentar curar as feridas da alma, do corpo. O homem nessa época de pandemia, irmãos, entrou em parafuso. Tem gente que está perturbado até hoje ainda não sai de casa. Por quê, irmãos? Porque lhe falta um direcionamento baseado nessas lógicas desses camaradas. Baseado nesses conhecimentos, o homem é aquele que pode dar tudo. Não, irmãos, o homem não pode dar nada. O homem é incapaz de fazer alguma coisa, só Jesus pode fazer alguma coisa por ele. E se existe algum movimento que realmente trouxe um brilho, ainda hoje ele pode existir sim. Este movimento chama-se avivamento espiritual. Se alguém quer realmente ver um efeito, um impacto tremendo na sociedade, busque um avivamento. Não seja relapso de buscar a Deus só aqui na igreja, não. Busque a Deus aqui em casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Mas essa turma não se convence por aí. Mas eles dizem o seguinte, olha as teorias dele. Eu vou rapidamente perpassar por elas. Ele diz o seguinte, olha, nós examinamos aqui os evangelhos e podemos concluir, esses ateus, esses filósofos, esses conhecedores, estudiosos lá, dizem o seguinte, nós concluímos que os evangelhos não poderiam ter sido escritos pelos apóstolos nem por aqueles que estavam do lado dos apóstolos. Por quê? Perguntam alguns. Porque quando a gente vai fazer a análise e eles têm uma fala bonita, viu? Eles têm uma fala bonita.
Não se deixe levar, não. Preste atenção. Eles dizem, a estruturação dos textos dos evangelhos não é compatível com os textos daquela época. É o primeiro argumento que eles usam. Eu só vou usar 3. Depois eles dizem, esses evangelhos estão muito bem organizados. A ideia de organização dos evangelhos como eles foram escritos nos leva a pensar que foi relatado uma coisa meio que fantasiosa, meio que mitológica. Então não pode ser desse jeito. E eles disseram o seguinte, está vendo como eles têm uma conotação assim mitológica? Porque a influência para a escrita dos evangelhos vem de berço grego. O evangelho foi baseado fundamentalmente sob a influência grega. Não se enfade com isso que eu estou dizendo, não, que muita gente pode chegar para você e pode dizer isso, e você talvez não saiba responder, mas é algo simples de se responder diante de uma situação como essa. Ora, irmãos, pelos próprios textos nas Escrituras, nós podemos responder esses camaradas. Primeiro, porque questão de estruturação de texto pode ser justificativa para trabalho científico, acadêmico, mas o Evangelho, as epístolas, não se dobram para esse tipo de metodologia humana, não. Os evangelhos, meus irmãos, foram escritos pela pena do Espírito de Deus. E o estilo não é do homem, é de Deus. A forma como eles foram trazidas tem um objetivo em si? Tem. Dentro do propósito e do objetivo de Deus. Porque vejam só, quando ele propõe uma maneira de ser diferente das demais literaturas, é exatamente por isso, é para mostrar que ele é diferente. Ele não é igual aos outros. Aliás, não tem um livro igual às Escrituras ainda hoje. Você pega lá o Alcorão, vê se é igual à Bíblia. Não. Você pega o livro de Mórmon, para ver se é igual à Bíblia. É completamente diferente. Pegue lá o Evangelho segundo Allan Kardec, é algo completamente mirabolante. Pegue qualquer livro de cunho religioso que você vai ver um conteúdo completamente diferente. Por quê, irmãos? Porque o Evangelho tem uma identidade própria. Ele tem uma maneira de ser própria. Ele não se sujeita a ninguém. Antes sujeitou os homens a si próprio, para reconhecerem aquilo que precisam reconhecer. A forma organizada dos evangelhos não tem nenhum problema. Aliás, Lucas, o escritor do evangelho, quando escreveu o evangelho de Lucas, no capítulo 1, Lucas já disse. No capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, Lucas diz lá, eu fiz um tratado bem organizado. Saí ouvindo aí as testemunhas oculares e ainda recebi o aval de Paulo, porque era o discípulo que estava andando com Paulo. Dali, Lucas disse como ele tinha feito. Lucas andava com Paulo, Paulo deu assistência a ele devido. Agora, o fato de dizerem que não foram os evangelhos escritos pelos apóstolos é uma falácia, irmãos, porque o próprio autor do evangelho de João, diz que foi o autor do livro. Nos outros, com exceção do de Lucas, realmente não tem Mateus dizendo, sou eu, Mateus, que estou escrevendo. Nem Marcos diz que foi Marcos que fez lá o relato. Não diz. Mas esses dois evangelhos, irmãos, a gente acredita que foi. E se não foi feito por Marcos ou por Mateus, isso é irrelevante, porque o que está em causa é o conteúdo dele. É o que está posto nas palavras do seu conteúdo. Para nós ficou bom estar lá relatado, e eu creio que foi Mateus que escreveu, creio que foi Marcos que escreveu. Se esses camaradas não querem aceitar, então, para mim, tanto faz. O que importa é o conteúdo, diga isso para eles. Mas João diz, e atesta exatamente sobre isso. João, lá no finalzinho do seu evangelho, João diz, olha,
Capítulo 21, verso 24. Este quem? João. Porque o contexto fala de João. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João dizendo, fui eu que escrevi e o meu testemunho não é falacioso não, é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João, no finalzinho do seu evangelho, disse, fui eu que escrevi e acabou-se. Agora, quem quiser desfazer do que João disse, paciência. O fato é, irmãos, que muito embora exista esta tentativa de desqualificar os evangelhos, ninguém pode contra o Senhor. Irmãos, tentaram uma vez, na época da Inquisição, queimar as Bíblias que estavam na língua do povo. E eu vou dizer, quanto mais queimavam Bíblias, mais Bíblia aparecia. Quanto mais tentavam calar Deus, mais Deus falava. Quanto mais se pretendia desabonar, meus irmãos, da causa do Evangelho, mais a causa do Evangelho se fazia presente e de uma forma ainda mais robusta. Por quê, pastor? Porque os Evangelhos, prestem atenção, eles não têm contradição entre eles, por mais que muita gente defenda que os evangelhos se contradizem, não se contradizem. Um exame minucioso pode provar definitivamente que os evangelhos não se contradizem. Mas os evangelhos são harmônicos entre si, eles cooperam entre si, eles têm uma vinculação espiritual tremenda e maravilhosa. E além disso, meus irmãos, o evangelho da parte de Deus é também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não creio no evangelho qualquer, eu creio no evangelho que é poder. Eu creio no evangelho que faz, que realiza. Eu creio no evangelho que é capaz de me motivar a ingressar no patamar das promessas e reivindicar, invocar a Deus para que cumpra a promessa que está lá escrita. Jesus disse, eu tenho ainda muitas ovelhas que não são desse pasto, mas eu estou buscando ainda elas, eu já estou orando por elas. Você que não aceitou Jesus, naquela época de Jesus, ele já estava orando pela sua conversão. Para que hoje você, após ouvir a mensagem do Evangelho, pudesse abraçá-la e confirmar aquela oração, dando a Cristo mais uma resposta. Nós também somos respostas da oração de Cristo. O Evangelho, meus irmãos, portanto, é poder, é operação. Ele não é um livro qualquer, ele traz um poder tremendo e maravilhoso. E de onde vem esse poder? Da mente de Cristo, irmãos. A motivação é a mentalidade de Cristo. Eu vou dizer, se Jesus tivesse nascido aqui no Ceará, vocês sabem como é que é o cearense. Tem um linguajar próprio. Todo mundo ia chamar Jesus de atrevido, porque ele iria se contrapor a tudo e mais alguma coisa. E ele não ia aceitar qualquer embaraço que os homens quisessem colocar sobre ele, não, como fizeram os fariseus. E essa maneira de ser de Jesus, meus irmãos, é aquilo que a gente precisa para provocar, para despertar a nossa identidade, o modo de ser da igreja. Porque quando os apóstolos, por exemplo, citaram o Evangelho, ou essa mentalidade de Cristo, ou essa alma do Evangelho, eles o fizeram de forma a entender o que nós estamos entendendo agora. Prestem atenção, as epístolas, eles não são produções próprias dos apóstolos, não. As epístolas, o livro de Apocalipse, o livro de Atos dos Apóstolos não são produção própria dos apóstolos. Produção própria no sentido de dizer que foram eles que fizeram, que narraram.
por própria vontade, pela visão particular deles, aquilo que lá está escrito, não. Tudo que foi escrito nas epístolas tem como base o Evangelho. Por isso, se você for fazer uma análise comparativa entre uma coisa e outra, você sempre vai voltar para o Evangelho e dizer, está aqui no Evangelho o que ele disse. Por quê? Porque eles beberam na fonte do Evangelho. Enquanto, meus irmãos, o Antigo Testamento, ele estava vivendo na expectativa e na aspiração do Evangelho, as epístolas paulinas, joaninas, pedrinas e demais epístolas beberam dessa fonte para produzirem o que produziram. É claro que nas epístolas existe um desenvolvimento maior do conteúdo do Evangelho, mas tudo isso foi feito por causa da vontade de Deus. Mas vamos ver um pouco aqui o que Paulo falou acerca da mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no verso de número 16, Paulo disse, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta que Paulo faz. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É um questionamento. Aí Paulo, não respondendo, ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. Para mim isso não é uma resposta, é apenas uma afirmação de uma verdade que a gente está aqui apregoando. Paulo disse o seguinte, olha, existe lá a mente do Senhor. A mente do Senhor é inalcançável. A minha mente não é capaz de se equiparar à mente do Senhor. Então quem é que pode? Ninguém. Porque a mente do Senhor é inalcançável, ela é precisa, ela é perfeita. Mas dessa mente do Senhor, através de Cristo, a gente recebeu a influência. A gente recebeu o conhecimento. A gente foi motivado a pensar como Cristo pensou. A gente foi motivado a fazer o que Cristo queria que nós fizéssemos. De modo que o que os apóstolos vão falar aqui, que o apóstolo Paulo vai dizer, no que diz respeito a termos a mente de Cristo, é exatamente isso. Bebi da fonte dele, por isso eu tenho um conteúdo aqui que emana dele, para que a gente coloque a nossa caminhada cristã em prática. Ou seja, a mente de Cristo para nós, meus irmãos, vem como dádiva. Vem como mais um presente, como um dom no pacote que nós recebemos de Deus. Para que a gente pudesse, irmãos, pensar como pensou Cristo. E eu vou dizer, é um desafio, no tempo que nós estamos vivendo, ter a mente de Cristo. É um grande desafio ter a mente de Cristo. Porque ter a mente de Cristo, meus irmãos, é ter uma mentalidade espiritual que vai além da realidade que nós vivemos agora. É algo que extrapola os limites deste mundo. Porque vai coincidir com a vontade de Deus e jamais com o curso normal que esse mundo está trilhando para si. E essa mentalidade de Cristo, diante desse quadro que nós vivemos, produz para nós um conflito. Traz para a igreja do Senhor um grande desafio. E é motivado por esse pensamento que Jesus alertou seus discípulos lá no Evangelho de João, no texto que nós lemos de início, no capítulo 16, a partir do verso 25, quando ele disse exatamente isso que nós estamos dizendo. Eu vou trazer um conhecimento mais proveitoso para vocês, eu vou ser mais claro para vocês. E os discípulos disseram, já está sendo, Senhor. E a gente já está enxergando, a gente já está aqui se alinhando com a tua mentalidade, com a tua maneira, a gente está entendendo, Jesus. Mas Jesus disse, não se apresse muito ainda não, porque vocês têm ainda muito a desenvolver. Vocês,
daqui a pouco vão se dispersar, vão se escandalizar por causa do meu nome. Vocês vão cada um para a sua parte e vão me deixar sozinho. Mas olhem a mente de Cristo. E é aquela mente que Jesus queria passar para eles. Mas eu não estarei sozinho. Vocês vão se dispersar e vão pensar que eu estarei sozinho. Mas eu não estarei sozinho. Porque o Pai estará comigo. Ou seja, a ideia de solitude diante da adversidade, meus irmãos, é para nós um motivo de incômodo. A gente pensa que diante das tribulações, das dificuldades, dos dilemas desta vida, a gente pensa que está sozinho. Mas se a gente incorporar a mente de Cristo, a gente vai dizer o que Jesus disse. Jamais a gente vai estar sozinho, porque o Pai vai estar com a gente. A ideia simplória do texto é essa. E eu digo mais. Jesus foi mais além e disse, eu estou dizendo isso que eu estou dizendo para vocês, para que vocês em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a questão. Para enfrentarmos os desafios, meus irmãos, do mundo, para enfrentarmos as tribulações e as aflições do mundo, nós só poderemos enfrentar se tivermos dotados da mente de Cristo. Sem a mente de Cristo, a gente se entristece, a gente desanima, a gente desfalece. Mas se a gente tiver com a mente de Cristo, mesmo diante do Calvário, como ele estava aqui, mesmo diante do caminho do suplício, como ele estava aqui, ele olhou pelo texto aqui de uma forma vigorosa para os discípulos. Vocês vão-se embora, mas eu não vou desfalecer. Eu não vou me sentir sozinho. Ele vai estar comigo. O Pai estará comigo e essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Esse é o ensino que eu quero passar para vocês. Irmãos, quando a igreja iniciou o seu trajeto, agora sem Cristo Jesus, ela começou um trajeto bem desafiador. E nós conhecemos o trajeto da igreja cristã. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, estão nos livros de história. A gente conhece os desafios, as perseguições, os problemas que a igreja passou, os vários martírios que vitimaram muitos crentes, homens e mulheres de Deus, mas nós vemos que muitos deles não recuaram diante da adversidade, foram à frente. Bradaram adiante no nome de Jesus, levantaram o escudo da fé e pelejaram até o fim. E não deixaram passar a oportunidade de proclamar o nome que está acima de todo mundo. Porque o que está em causa, meus irmãos, na conservação da mente de Cristo é guardar o bom nome de Jesus. Porque quando alguém guarda o bom nome de Jesus, ele é conhecido pelos homens e é conhecido por Deus. A Bíblia Sagrada diz quando Pedro e João foram presos ali porque fizeram um bem a um coxo que estava junto lá à porta de Formosa. Os principais sacerdotes chegaram para lá e disseram, por que vocês estão fazendo isso? Quem mandou vocês fazerem isso? E os apóstolos disseram, nós estamos fazendo isso porque nós recebemos a obrigação e a incumbência de Cristo para fazermos. E aí eles olharam para os outros com aquele olhar de ironia e disseram, está vendo? Esse Jesus, mesmo depois de morto, ainda está fazendo alguma coisa. E identificaram, diz a Bíblia, que eles de fato eram seguidores de Jesus. Mas o fato é, irmãos, que ao dizerem o que disseram, os discípulos não recuaram, não desanimaram diante daquela coerção religiosa, restritiva naquele momento ali, talvez dentro de uma determinada sala ou de um determinado lugar de julgamento. Hoje, nós estamos aí sendo julgados pelo mundo. O mundo olha com o olhar atravessado para nós, igreja do Senhor, porque o mundo perdeu, meus irmãos, a noção das coisas de Deus. O mundo perdeu a noção de salvação, o mundo perdeu a noção de salvação, o mundo perdeu a noção de culpa. Aliás, se você for dizer para uma pessoa hoje que ela é pecadora, ela não vai nem entender o que você está dizendo, porque para ela pecador não existe mais. Se você for dizer para ela
que ela não tem mais culpa, aliás, que ela tem culpa pelo pecado dela, mas que Cristo pagou a culpa pelo pecado, ela vai dizer, não, eu não sou culpado de nada, não, eu já fui liberto da culpa, eu já não tenho mais crise de consciência dessa natureza. E aí as pessoas estão tão distanciadas, querendo evitar a presença de Deus na sua vida, que ela se volta contra aqueles que proclamam a palavra da verdade, que é a igreja do Senhor, e tentam desabonar a igreja, tentam humilhar a igreja, tentam afastar a igreja de pregar a verdade. A ideologia de gênero, por exemplo, hoje, está colocando ou tentando colocar, meus irmãos, aí, uma impossibilidade para que a gente possa falar. Está querendo colocar várias razões e motivos socialmente aceitáveis para que o crente não pegue contra o pecado da sodomia. E há uma coerção nesse sentido e muitas igrejas estão se deixando levar, mas a igreja que firmasse na rocha do evangelho, ela não vai se deixar levar. A igreja que se colocar na brecha do evangelho, ela não vai se mover desse lugar, nem de outro que Deus a colocar. Por quê, irmãos? Porque ela resiste pela fé. A igreja é uma comunidade de santos e de salvos, que não deixa de seguir a Cristo por absolutamente nada nesta vida, nada. Nada pode impedir o cristão de levar adiante a sua fé, por mais que ela tente, meus irmãos, de todas as maneiras, se sobrepujar a nossa fé. Querem ver como o mundo é maldoso e maquiavélico? Ele não poupa ninguém não, viu, irmãos? Ele não poupa ninguém não. Existe uma determinada igreja cristã evangélica que recebia toda tarde uma irmãzinha para orar. Uma senhora velhinha, de avançada idade, como a nossa irmã Francisquinha. Todo dia ela ia para orar. E um sujeito ficava sem fazer nada do lado de fora e olhava aquela situação. E um dia ele se incomodou com aquela irmã indo para a igreja todo dia. E ele disse, rapaz, isso é perda de tempo. Eu não aguento mais, na próxima vez que ela vem eu vou falar com ela. E no dia seguinte ele abordou a irmãzinha. E disse, minha senhora, sol quente, a senhora vindo para a igreja, a senhora está perdendo tempo. A senhora está deixando de ganhar tanta coisa, a senhora vindo para cá, a senhora só tem perda. Aí o outro doidão que estava do outro lado da calçada, amigo dele, disse, pronto, lacrou a velhinha. A velhinha baixou a cabeça, a irmãzinha ali, pensou um pouquinho, levantou o olhar, em poucos segundos apontou o dedo para ele e disse, você tem razão. Quando eu entro nessa igreja e dobro meus joelhos para orar a Deus, eu perco muita coisa mesmo. Eu perco o egoísmo, eu perco a vaidade, eu perco a incredulidade, eu perco tudo que não presta. Isso é um exemplo de uma pessoa que tem a mente de Cristo, irmãos. Aquele homem ficou pasmo diante da resposta da velhinha e nunca mais quis conversar com ela. Meus irmãos, o mundo tenta agir contra a pregação do evangelho e a nossa maneira de ser. Em 1994, nós sabemos que a China é um dos países mais opressores e perseguidores da igreja. Em 1994, foi uma comitiva do Congresso americano visitar uma cidade chamada Beijing, lá na China, para fins políticos. E sabendo disso, foi um grupo de irmãzinhas, senhoras também,
3 senhoras saíram da sua localidade distante, longe, e foram até o lugar onde os americanos estavam, porque os americanos eram cristãos evangélicos. E alguém pode pensar aqui na congregação e dizer, pronto, essas velhinhas foram pedir ajuda para sair lá da China. É a primeira coisa que vem na nossa mente. E elas chegaram, foram apresentadas lá para aquela comitiva, e daí começaram a conversar com elas. E elas disseram, olha, vocês sabem que aqui na China a coisa é muito difícil. Nós somos perseguidos por sermos cristãos. Eles não querem deixar a gente praticar a nossa fé, proíbem a gente ir para a igreja, a gente não pode pregar por mais jovens. Os jovens aqui até 18 anos não podem receber a mensagem do evangelho. A gente fica impossibilitada de fazer o evangelho. E o governo fica aí, por mais que o governo diga que não persegue ninguém. Eles dizem para o mundo lá fora, mas aqui dentro tratam a gente completamente diferente. E aí aquela senhorazinha mais velha olhou para aquela comitiva e disse, olha, eu mesmo sou testemunha disso que eles fazem aqui. A última vez que eu fui presa, e já fui presa 2 vezes, eu passei 130 dias encarcerada. E eles tentaram de tudo para me renunciar à minha fé. Inclusive me amarraram de cabeça para baixo e me deram uma pisa com fios. E está aqui as marcas. Mas eu não neguei a fé. Eu persisti na fé. E quando eles davam as costas para a gente pregava o evangelho. E quando a gente prega o evangelho, o milagre de Deus acontece. Olha a mentalidade de Cristo, irmãos, aí. Mesmo diante da adversidade, quando eles dão as costas, a gente prega. E quando a gente prega, a pessoa se converte. Em 1 mês, cerca de 40 mil pessoas se converteram lá pertinho de onde a gente está pregando. Um senhor que há 70 anos era paralítico, a gente orou por ele. Ele se levantou e andou. Tinha outro senhorzinho que era cego e não conseguia ver nada, mas a gente orou por ele e ele recuperou a visão. E a pessoa lá da comitiva abismada disse o seguinte, está acontecendo isso aqui? Tá. Como eu queria que isso estivesse acontecendo nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos se esqueceram dessa mentalidade. E hoje não provam mais o que provavam antigamente porque perderam a mente de Cristo. Mas a gente quer ouvir mais. Diga aí o que é que vocês querem. Vocês querem que a gente leve vocês para lá para vocês testemunharem? Não. A gente quer continuar aqui. Porque ela disse lá para a pessoa, olha, mesmo eu estando lá, sendo afligida, atormentada, mesmo ali naquela situação, eu orava a Deus no meu íntimo e dizia, Senhor, tem misericórdia deste que está batendo em mim. Que tu possa salvar este homem, para que ele possa encontrar-se a Cristo. E assim ela transmitiu, meus irmãos, o que para nós é imprescindível de conhecermos nesta noite. A mente de Cristo faz com que os desafios do mundo pareçam fichinhas, meus irmãos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se você quiser ter a mente de Cristo, a partir de hoje você tem a oportunidade. Se não quiser, você vai estar fadado ao fracasso espiritual, à frieza espiritual, à falta de dinamismo espiritual. Mas se você tiver a mente de Cristo, pode abrir aí o coração, pode alargar o vaso, irmãos, porque de Deus receberá as grandiosas bênçãos do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Soberano e eterno Deus, Pai bendito eternamente, nós te louvamos e te bendizemos. Ó Deus querido e bendito Criador, nós te louvamos porque Tu és Deus acima de todos os principados e potestades. Nada há superior a Ti, nada há melhor do que a Ti, Senhor. Por isso nós vemos a Ti em oração e em súplica, para que Tu possas fazer, Senhor Deus, deste povo, nosso povo, aqueles que almejam, que pensam, que desejam estar, Senhor Deus, apenas nas regiões celestiais, vivendo na expectativa do Teu reino e operando grandes coisas. Age, Pai, opera em nossos corações para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus.